É tudo pessoalmente mesmo, Deus fazendo a obra comigo. Então eu sou grato a Deus, é muita coisa que eu tenho para falar, mas como os irmãos me conhecem, eu sou bem breve nos meus testemunhos. Agradeço em nome de Jesus. Olha, para cada pessoa Deus tem propósito, né? Por exemplo, para ele Deus falou, olha, não quero isso, ele sentiu no coração, amém. Para outra pessoa, é porque ele colocava na frente de Deus. Então tudo aquilo que nós colocamos na frente do Senhor se torna um ídolo. Independente de imagem, independente de qualquer coisa, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar da nossa vida, que tem que ser o primeiro lugar, o reino dos céus, nós colocamos na nossa vida, isso é idolatria. Então Deus tem para cada um. Olha, eu conheci uma irmã que ela dizia assim, eu pintei a minha unha, mas eu senti tanta dor na unha que eu tive que tirar. O Espírito Santo falou, não pinta mais. Mas para outra, ela faz. Né? Eu acho que, olha, eu tenho que pedir permissão para cortar o cabelo, mas para outras pessoas, não. Então, amados, cada pessoa é do Senhor e Ele tem assim, eu te quero assim, porque sempre tem propósito de Deus na vida de cada um. Então, fiquem cientes de tudo que nós colocamos na frente de Deus, na frente do reino de Deus, porque a palavra de Deus é assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós não colocamos esse reino, né, que é a vontade de Deus, a palavra de Deus, nós estamos idolatrando, e as outras coisas não são acrescentadas. Se forem acrescentadas, não é lá muito boa, né? Mas eu gostaria, só para dar uma ênfase maior, eu gostaria de apresentar o senhor Raimundo Laureano, é um visitante. Seu Raimundo Laureano, faça assim, seja bem-vindo, meu querido, esta casa é nossa, porque o que é do nosso Pai é nosso, né? Então sinta-se à vontade. Alguém, por favor, vá lá dizer, meu amado, dê um aperto de mão lá. Sim. Seja bem-vindo, querido. Se você quiser ficar aí, fique. Se quiser vir para cá, fique. O Senhor pode escolher o assento que quiser aqui na casa do papai. Olha, o irmão está agoniado aqui, porque o nosso pregador já chegou. E ele vem toda hora, olha, irmão, o pastor está aí. Irmão, eu vou Robert Tavares. Pronto, nós temos o nosso pregador de hoje. Seja bem-vindo, querido. Deixe Deus me usar. Deixe o Espírito Santo. Eu quero sinceramente que o Espírito Santo lhe use nesta noite. Eu creio como Ele sempre tem me usado. Receba um abraço de todas nós da igreja. Um abraço bem apertado, fraternal. Sinta-se à vontade, o Senhor é livre. Nós somos livres. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Agora, falando como o irmão falou do testemunho dele, que ele não sentiu mais vontade de usar, porque ele usava, né? Eu tenho grandes testemunhos sobre isso. Eu era uma pessoa muito vaidosa. Era lourinha, era uma pessoa muito vaidosa. E quando eu aceitei Jesus, foi por revelação de sonho. Foi dia 2 de abril de 95. E eu cheguei para o Senhor, nas minhas orações, e disse, olha, Senhor, eu não quero que ninguém venha falar para eu mudar. Que venha falar para mim. Assim como tu te revelaste para mim em sonho, quando eu te aceitei como Salvador, se que tu não te agradar em mim, revela para mim. E às vezes a gente usa as coisas que chamativas, não é verdade? Assim, sensual. E aí um dia eu sonhei que eu vi um personagem e me vestia de branco até a cintura e me levava até um pedaço. Quando chegava assim num pedaço, eu descia por 3 vezes. Aí eu acordei assustada e disse, Senhor, o que tu
tu quiseste falar comigo. Ele disse ao Espírito Santo, olha para baixo, olha para ti. Eu fui entender a minha sexualidade quando eu andava. Ele fala cada um da maneira, não é verdade? E assim foi o meu cabelo. Eu nova comecei a ficar com o cabelo branco. Meus filhos, mamãe, olha, seu cabelo já está branco. Eu disse, olha, quem manda na minha vida é o Senhor. Eu sou dirigida por Ele. Aí eu fiquei tão conhecida, digo, eu vou ler a parte para a palavra. Mateus 5,36. Ninguém pode tornar de um cabelo branco e preto, nem de preto e branco. Eita, glória. Aí eu disse, Jesus, mas faz o meu cabelo ficar bonito, branco, Senhor, que aí eu não vou mais pintar. E olha, quando eu saio, é mais quem passa a mão no meu cabelo e diz assim, que cabelo bonito. Então, o Espírito Santo fala para cada um da maneira dele, não é verdade? E hoje em dia eu me sinto tão bem como eu sou, para a glória de Deus. Eu digo para minha filha que tenho desde 95, 30 e poucos anos que aceitei Jesus. Mas eu estou vivendo um momento assim na minha dor, fiquei viúva há 5 anos, como vocês sabem, mas estou vivendo assim um momento muito bom na minha vida. Muito. Sabe por quê? Porque eu estou aprendendo cada dia mais a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu oro pela minha mente, pelo meu coração e para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E agora na minha vida, cada vez mais eu estou tendo intimidade com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmãos. Orar pelo nosso ouvido, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Pela nossa mente e o nosso coração. Isso aí é muito importante. Glória a Deus. E nós vamos agora neste momento chamar a irmã Simone, que ela vai louvar o Senhor. E nós vamos louvar o Senhor com dízimos e ofertas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Soberano e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, porque aqui chegamos na tua casa. Que tu venha abençoar, Senhor, teus servos que vão, Senhor, contribuir para a tua casa. Abençoe e abra as portas. Aqueles que ainda não têm, Senhor, que tu venha abrir as portas. É o que nós te pedimos nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lá em Salmo 116, 12, fala assim: que darei ao Senhor de toda a bondade para comigo. Então Deus, Ele é bom em todo o tempo. Amém? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me
pastor Robert. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor, glorificado, exaltado é o teu nome. Glória a Deus. Posso orar para você? Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu. Eu te apresento o teu pequenino, Senhor. Ai, Espírito Santo de Deus. O teu pequenino, Senhor. Abençoa grandemente, Senhor. Nós queremos cada vez mais ouvir a tua voz. Ah, Jesus amado, importa que ele diminua que tu cresça, Senhor. Que teu nome seja glorificado e exaltado nesta noite. Que nós possamos sentir a tua presença real, Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Glória. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz, Senhor. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nessa noite abençoada. Vamos ler o versículo 1, versículo 2 e depois o versículo 5. Quando você procura, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui pela primeira vez para servir-los com a poderosa palavra de Deus. Deus abençoe todas. Nelson, pelo convite, Deus abençoe ao pastor, a pastora dessa igreja. Deus abençoe a de Deus, todas as mulheres, sempre de oração. Deus abençoe poderosamente. Quando não encontrar o texto, diga amém. Atos 12, versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Versículo 5. Pedro, quando estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas da porta guardavam o cárcere. 7. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. 8. Para encerrar, disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Se assente, permaneça com a palavra de Deus aberta. A gente compartilhar algumas lições espirituais acerca desse texto que nós acabamos de ler. Você observou o início do capítulo 12 de Atos. Ele inicia com a morte do apóstolo Tiago. Aqui está se iniciando uma perseguição sobre a vida daqueles que tinham, de certa forma, uma influência no meio da igreja. Você vai observar que Tiago ele foi morto a fio de espada. E nesse mesmo capítulo, em seguida, Herodes vai ver que o povo se alegrou com aquela situação. O que é que ele vai fazer? Ele vai lançar Pedro na prisão. Lançando Pedro na prisão, o propósito era fazer a mesma coisa. Matando Tiago, vamos matar também Pedro. Observe que a intenção de Herodes é capturar aqueles que são os principais da igreja. Você sabe muito bem, se eu perguntasse para você quais eram os 3 discípulos que eram bem íntimos de Jesus, você iria dizer Pedro, Tiago e João. Então Tiago foi morto, Pedro está na prisão. Então o propósito é: se a gente matar os principais, a gente vai parar a obra, a gente vai parar o avanço, a gente vai impedir que essa missão ela continue. Mas observe que Pedro ele foi lançado no cárcere. Mas o que me chama a atenção, povo de Deus, é o versículo 5 e o versículo 6, que diz que Pedro estava dormindo entre os sentinelas. A pergunta que eu faço nessa noite é: como é que pode alguém conseguir dormir sabendo que vai morrer?
Como é que alguém consegue descansar sabendo que a sua vida daqui a pouco vai chegar ao fim? Mas eu quero destacar algo aqui nessa noite. Essa prisão no capítulo 12, ela não é a primeira prisão de Pedro. Pedro, ele já tinha sido preso outras vezes. No capítulo 4 de Atos, Pedro foi preso, mas ele foi liberado. No capítulo 5, Pedro foi preso, mas o texto diz que o Senhor enviou o seu anjo para livrar Pedro da prisão. Então essa prisão aqui é a terceira prisão de Pedro. Mas eu fico imaginando que antes de Pedro descansar, dormir, ele falou consigo mesmo: eu não vou ficar desesperado, eu não vou ficar preocupado, porque assim como o Senhor me livrou uma vez lá atrás, eu creio que Ele pode fazer outra vez na minha vida aqui. Assim como o Senhor me livrou uma vez, duas vezes, não vou ficar aflito. Eu creio que Ele tem poder de fazer outra vez. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? O Deus que fez uma vez na tua vida, Ele tem poder de fazer outra vez. O Deus que te ajudou uma vez, Ele está presente aqui para te ajudar outra vez. O Deus que te deu livramento uma vez, Ele é poderoso para te livrar outra vez. O Deus que fez uma vez, Ele pode fazer outra vez. Você acredita? Então, Pedro descansa. Pedro dorme. Mas enquanto Pedro está dormindo em um sono tão profundo, observe que a segurança dessa prisão é uma segurança reforçada. Por quê? Herodes tinha conhecimento que Pedro foi livre da prisão anteriormente. Então a intenção de Herodes é: reforça a segurança. Quero ver ele sair agora. Quero ver ele deixar essa prisão agora. Observe que o problema, ele é semelhante ao anterior. Mas esse aqui está mais difícil, está mais complicado, porque a segurança está reforçada. O problema mudou, mas o Deus que resolveu aquele problema anterior, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Sabe o que eu quero te dizer? Existem problemas que nós passamos, que o Senhor já nos deu vitória, mas daqui na frente aparece outro, semelhante, mas esse está mais complicado. Esse está pior. Esse está mais estreito. A gente olha e a gente nem consegue se enxergar com tanto testemunho. Eu quero te dizer que não importa o quanto esse problema esteja difícil, complicado, estreito. Isso daí para Deus não é nada. Porque o Deus que resolveu aquele problema anterior, Ele é poderoso para resolver esse problema aqui também. Robert, esse problema aqui é semelhante a um que Deus me deu vitória, mas esse aqui está mais complicado. Acalma o teu coração, porque os problemas mudam, mas o nosso Deus, Ele é imutável. Ele vai resolver também esse problema. Ele está em um sono tão profundo, que é necessário, está no texto que nós lemos, um anjo desce na prisão, ilumina o ambiente, e é necessário o anjo tocar no lado de Pedro. Quando o anjo toca em Pedro, Pedro desperta. Aí olha só o que o anjo vai falar para Pedro: Pedro, levanta-te depressa. Quando Pedro ele se levanta depressa, o que prendia ele caiu ao chão, caiu por terra. E esse anjo ele foi enviado com dois propósitos aqui. Primeiro propósito, esse anjo foi enviado com o propósito de ajudar Pedro. Esse anjo foi enviado com o propósito de auxiliar Pedro. E você vai ver na palavra do Senhor, o Senhor sempre enviando ajuda para o seu servo nos momentos de dificuldade. Os discípulos estão no meio de uma tempestade, mas Jesus vem caminhando por cima das águas, da calma, aquele vento. O que é isso? É Jesus enviando, é Deus enviando ajuda e socorro para os seus servos. Os 3 jovens foram lançados na fornalha, mas o 4º homem estava presente. O que é isso? É Deus enviando ajuda para os seus servos.
Daniel foi lançado na cova dos leões. O que aconteceu, Robert? Ele morreu? Não. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Sabe o que eu quero te dizer? Deus está presente aqui para te ajudar. Tem gente que chegou aqui pedindo para Deus, me ajuda, me socorre, eu preciso de socorro. Deus está presente aqui e Ele está se apresentando hoje como socorro e auxílio para você. Você acredita? Deus está aqui para te ajudar. Deus está aqui para te auxiliar. Esse anjo desce, toca em Pedro. E ele, olha o que ele fala para Pedro: Pedro, levanta-te depressa. Esse anjo foi enviado, segundo o propósito, para colocar Pedro de pé. Não sei como você se encontra nessa noite aqui. Talvez desanimado, caído, chegou aqui se arrastando. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai te levantar outra vez. Deus vai te colocar de pé nesta noite. Quando Pedro recebe essa ordem, está no texto, o que acontece com as cadeias? Elas caem, elas se quebram. Mas, igreja do Senhor, mulheres de Deus, Pedro poderia muito bem olhar para o anjo e dizer: anjo, tu está mandando eu me levantar, mas tu não viu como é que eu estou? Eu estou preso. Mas Pedro, quando recebe a ordem, Pedro não olha para si. Pedro apenas obedece a ordem que ele está recebendo. Aleluia. Quantas vezes o Senhor fala conosco, em vez de nós olharmos para a palavra do Senhor, nós começamos a olhar para a nossa situação. Mas Deus, olha como é que eu estou. Estou sem dinheiro, estou doente, minha família ainda não é salva. A gente não olha para a palavra que nós estamos recebendo, mas nós começamos a olhar para si. Quando Pedro recebe a palavra, ele não olha para si, mas ele olha para aquele que está liberando a palavra. Quando Deus te prometer algo, ainda que a tua situação seja desfavorável, se apegue na palavra. Se Deus falou que vai salvar a tua casa, Ele vai salvar. Se Deus falou que vai libertar os teus, Ele vai libertar. Se Deus falou que vai te curar, Ele vai te curar. Deus está no culto falando, aí a pessoa começa a olhar para cima e dizer: não tem como, o médico já falou que não tem cura. Não tem como, o meu marido, o meu filho está anos distante da presença de Deus. Ele falou que não quer saber de crente de igreja. Mas se Deus liberou a palavra, aleluia, se apegue nesta palavra. Aí o que prendia Pedro caiu por terra. Caiu. Aí olha que o anjo vai falar para Pedro, está no texto: Pedro, levanta-te depressa. As cadeias caíram. Olha o que o anjo vai dizer: Pedro, cinge-te, calça a sandália, põe a capa e segue-me. Nós podemos observar nesse texto aqui que existe o possível e o impossível acontecendo. Robert, qual é o impossível? A libertação de Pedro. O anjo veio no ambiente para realizar o impossível, livrar Pedro da prisão. Robert, e o possível? O possível, Pedro, calça a sandália, coloca a capa e segue-me. Eu preciso te dizer algo nessa noite: Deus não vai fazer tudo para você. Como assim, Robert? Me explica. Deus não vai fazer tudo, não. Porque o que tiver ao teu alcance, Deus não vai fazer. É você que tem que fazer. Você acha que o anjo vai falar para Pedro: Pedro, senta aí, deixa eu colocar a sandália no teu pé, deixa eu te divertir? Não, Pedro, isso é contigo. Calça a sandália, coloca a capa e segue-me. Sabe o que Deus está falando? O que tiver ao teu alcance, faça. O que não tiver, deixa que Deus vai fazer. Nós podemos ver um exemplo na palavra do Senhor sobre Lázaro e sobre Marcos 16, as mulheres que estavam indo no domingo de manhã no túmulo de Cristo. Elas estão caminhando. Enquanto elas caminham entre si, elas vão perguntar: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? Por que eles estão fazendo essa pergunta? Porque a pedra era grande, e no mínimo, para rolar a pedra para o lado, tinha que ser 5 a 10 homens fortes. Tinha a presença de homem ali? Não, eram só as mulheres. Mas quando aquelas mulheres chegaram lá, elas vão ter uma surpresa: a pedra estava rolada para o lado.
Também li na palavra do Senhor que desceu um anjo, rolou a pedra e se assentou sobre ela. Aleluia. Essa pedra, quem rolou para o lado, o socorro veio do alto, quem resolveu aquele problema aí. Mas agora a situação de Lázaro, quando o Lázaro está lá dentro, Jesus chega, a primeira coisa que Cristo fala é: tirai a pedra. Por que ele manda tirar a pedra? Porque tinha a presença de homem ali. Então essa pedra você pode tirar, essa pedra você pode remover. Mas Robert, está fora do meu alcance, não tenho força, está fora do meu domínio, eu não consigo. Pode ficar quieto, tranquilo, porque o teu Deus vai resolver. O que tiver ao teu alcance, faça. O que não tiver, deixa que Deus vai fazer. Orar é contigo, responder é com Deus. Caminhar é contigo, honrar a tua caminhada é com Deus. Deus trabalha nessa dinâmica, na cooperação. Você coopera e Deus opera. Exemplo, Deus poderia fazer tudo sozinho? Poderia, mas Deus quer que a gente coopere. Olha o milagre no casamento. Jesus poderia muito bem transformar e fazer tudo sozinho ali, transformar em vinho, fazer tudo sozinho, poderia. Mas ele vai olhar para o céu e vai dizer: peguem a talha e enche de água. Eu quero que vocês participem também desse milagre. Poderia fazer sozinho? Poderia. Ele poderia salvar a tua casa sozinho? Poderia, mas ele quer que você participe desse grande milagre. E eu creio que você vai estar aqui nesse altar e vai testemunhar: Deus usou minha vida, eu participei dessa salvação, eu participei da libertação, eu participei do processo. O Senhor quer te usar nesse processo. Cooperação. Nós podemos observar isso. O que tiver no nosso alcance nós temos que fazer. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Davi, lançar a pedra do gigante é contigo, mas derrubar o gigante é comigo, né? Josué, rodear as muralhas de Jericó é contigo e com o povo, mas derrubar Jericó é comigo. Moisés, estender o cajado sobre o mar é contigo, mas abrir o mar é comigo. O que tiver ao teu alcance, faça. O que não tiver, deixa que Deus vai fazer. Guarde isso aqui. Isso aqui está sendo resposta para alguém aqui nesse lugar. Porque tem pessoas que dizem: não, eu já entreguei, já coloquei na mão de Deus. Quer se livrar da sua própria responsabilidade. Deus está dizendo: não. Eu quero que tu coopere. Eu quero que você participe. Isso você pode fazer. Às vezes nós queremos forçar uma vida, principalmente da nossa família, a servir a Cristo. Nós queremos forçar, mas nós temos que aprender com a palavra que quem convence é o Espírito Santo. Pregar é contigo, mas convencer é com o Espírito Santo. Marcos 16, olha o que Jesus vai dizer para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus falou: ide e pregai. Olha para mim, Jesus não falou: ide e transformai ou mudai as pessoas. Ele falou isso? Essa foi a ordem? Ele só falou: ide e pregai. Porque quem é que vai convencer? O Espírito Santo de Deus. Se você deixou de mandar aquela mensagem bíblica para aquela pessoa, volte a mandar. Se você deixou de encaminhar aquele louvor para aquela pessoa, volte a encaminhar. Volte a mandar aquela oração que você mandava. Mas Robert não quer receber. Envia, porque o Espírito Santo está trabalhando neste coração. Daqui a pouco essa semente vai germinar, vai brotar e vai dar fruto para a glória de Deus. O que tiver ao teu alcance, faça. O que não tiver, deixa que Deus vai fazer. A lição desse texto é tremenda, sabe por quê, corridas? Porque eu iniciei lendo o versículo 1, 2 e depois o 5. Porque se essa igreja não fosse uma igreja de oração, porque o que nos leva a orar e principalmente perseverar na oração é a fé. Se você não tivesse fé, você não iria orar, muito menos perseverar em oração. Na oração, Lucas 18. O Senhor vai falar aqui sobre a parábola do juiz iníquo. Olha o primeiro versículo: sobre o dever de orar sempre, não desfalecer ou desanimar. O versículo já inicia assim: sobre o dever de orar sempre e não desfalecer.
ou desanimar o povo de Deus. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: que quem ora não desiste, mas quem desiste é porque não ora. Quantos aqui, no momento de dificuldade, de crise terrível, você chegou aqui neste lugar, chegou até com a mentalidade de parar, de desistir, mas quando você dobrou o joelho e começou a falar com Deus, de repente uma graça te envolveu, você começou a chorar, o Espírito de Deus te renovou, você dobrou o joelho dizendo: vou parar, vou desistir. De repente você se levanta dizendo: não vou parar, não vou desistir, não vou retroceder, não vou entregar o cargo, eu vou continuar. Você só não desistiu porque você orou. O que seria de nós se não fosse a oração? Ei, Jesus, a prioridade de Jesus, povo de Deus, entenda isso aqui. A prioridade de Jesus não era logo sair curando, fazendo milagre, maravilha. Essa não era a prioridade. A prioridade, sabe o que era? Comunhão com o Pai. O ministério de Jesus já começa com o quê? Com jejum e oração. Você já observou que existe algum episódio na Bíblia que quando a multidão vem atrás dele de milagre, ele se retira para lugares desertos para fazer o quê? Para orar. Porque Jesus entendia algo: o resultado da cura vem através da oração, mulher de Deus. Então a prioridade de Jesus não era fazer logo para Deus, era estar com Deus. Quer que eu diga algo aqui? Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Estão trocando o relacionamento pelo serviço. Existem pessoas que estão fazendo muito para Deus sem estar com Deus. Existem pessoas que fazem a obra 24 horas, mas não tem 30 minutos de oração, de jejum, de consagração. Mas Robert, eu estou fazendo para Deus, tem algum problema? Existe um perigo aí. Antes de fazer para Deus, esteja com Deus. O exemplo para reforçar: Marta recebe Jesus na sua casa. Jesus não foi lá para ser servido, Jesus foi lá para servir. Mas observe aqui para reforçar: Marta está mais preocupada em fazer para Jesus do que estar com Jesus. Você consegue entender isso? Mas ela quer fazer, mas Jesus não foi lá para ser servido, ele foi lá para servir. Por isso ele diz: Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Antes de você fazer para Deus, e o resultado vem através da oração, da intimidade, da comunhão. Por isso que quando a multidão vinha, Jesus se retirava para orar, porque ele entendia que o resultado do milagre e de tudo aquilo que ele realizava vinha através da comunhão que ele tinha com o Pai. Você pode levantar as mãos, porque eu creio que nesse ano você vai ter muitos resultados. Sabe por quê? Porque você vive uma vida de oração. A pregação vai ser com poder, o louvor vai ser com glória. Quando tu orar, os enfermos vão ser curados. Quando tu orar, os oprimidos vão ser libertos. Por quê? Porque você tem uma vida de oração. A prioridade é a oração. Olha para mim, Jesus, ele era filho de quem? De Deus. E mesmo sendo filho de Deus, ele sabia a importância da oração. Se Jesus era filho de Deus, ele orava muito. Imagine cada um de nós, irmão. Se Jesus orava muito, porque nós não queremos orar. Olha só, antes de Jesus escolher os 12, o texto diz que ele tirou um período longo de oração para depois escolher. E mesmo orando para escolher, Jesus ainda escolhe Judas, que ele vendeu. Imagine se ele não tivesse orado. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Antes de qualquer escolha, escolha primeiro buscar a direção de Deus em oração. Quando Jesus foi batizado por João o Batista, ele ora. Depois que ele ora, sabe o que acontece? Os céus se abrem. Por quê? Porque céus abertos é só para quem vive uma vida de oração. Jesus orava. Jesus não brincava de orar, não. Ele orava. Quando os discípulos viram Jesus orando, os discípulos chegaram e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos orar. Aí Jesus não duvida, não. Jesus já chega logo, ensinando, dizendo: ei,
quando orardes. Orareis assim. Ele não está, olha o início. Quando orardes. Ele poderia muito bem iniciar essa fala como discípulo dizendo: ei, se vocês sentirem vontade de orar, ou se vocês orarem. Não é se você sente vontade ou se você vai orar. É quando ele aguarda que você ore. Porque oração, para quem serve a Deus, não é uma opção, é um dever. Sem oração não tem poder. Você conhece muito bem a frase, né? Quanto mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração. O que é que tem? Tem nada. Ei, outra coisa, você nunca vai ver um crente cheio do Espírito sem uma vida de oração. Você já viu alguém cheio do Espírito sem orar? Não tem. Porque é através da oração que brota uma vida triunfante espiritualmente. Sabe por quê? Você lembra que eu falei sobre... Nós vivemos em um tempo onde existem pessoas que estão fazendo muito para Deus, sem ter tempo com Deus. Um exemplo para reforçar, Isaías. Do capítulo 1 ao 5, Isaías já está pregando e profetizando. E a palavra dele é: ai deles, ai deles, ai deles. É no capítulo 6, ali não é o chamado de Isaías, ele já exerce de alguma forma o chamado. Mas o que vai mudar o ministério, a chamada dele, é porque agora ele não vai apenas falar sobre Deus, ele vai ter tempo com Deus. Quando ele vê a glória do Senhor, ele diz: ai de mim. Mas antes, era só ai deles, ai deles, ai deles. Mas agora, quando ele tem um encontro com a glória do Senhor, em vez de olhar para o próximo, ele olha para si. Ai de mim. Uma pessoa que não ora, ela é especialista em identificar erro nos outros. Já observou isso? Todo mundo é errado. Mas agora, quem vive uma vida de oração, ele não aponta. Sabe o que ele faz? Eu estou sujeito, Senhor. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser liberto, eu preciso ser mudado. Fulano caiu, eu estou sujeito também. Eu vou orar e vou ajudar ele em oração. Quanto mais longe de Deus nós estamos, mais nós apontamos erros mais nós apontamos os erros dos outros. Mas quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos ser transformados pela glória de Deus. Lucas está falando sobre a oração perseverante. E antes de finalizar essa lição, Cristo vai deixar uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé onde? Na terra? Por que ele está falando isso? Quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar alguém com fé? Alguém orando? Alguém perseverante? Alguém fervoroso? Essa pergunta nós temos que fazer para cada um de nós. Quando ele vier, como ele vai te encontrar? Fervoroso? Fervorosa? Orando? Buscando? Como é que ele vai te encontrar? Nós temos que responder para nós mesmos. O que nos leva a orar e a perseverar é a fé em Cristo Jesus. Essa igreja, ela tem fé por quê? Porque ela poderia muito bem, ela poderia olhar para a situação, olhar para a morte de Tiago e dizer assim: para que nós iremos orar? Se Deus não livrou Tiago, Deus não vai livrar Pedro também. Ei, isso aqui, para quem não tem fé, seria lógica, não seria lógica? Para que orar? Deus não livrou Tiago, que era apóstolo, que era ousado. Não vamos orar por Pedro também, porque nós sabemos que também ele vai morrer. A mensagem é essa que Herodes quer transmitir. E quando Tiago morre, você acha que a igreja ela está feliz? Não, ela está triste. Ela está sentindo a dor. Ela está cabisbaixa. Mas mesmo doendo, em luto, triste, sabe o que a igreja está fazendo? Ela está orando. Não importa como você esteja. Robert, eu estou aqui, mas eu estou triste. Eu estou ferido. Eu estou machucado. Eu estou cabisbaixo. Estou querendo parar. Não deixe que nada disso
venha tirar o teu momento de comunhão com Deus. Porque tem mulheres e homens aqui nessa noite que estão dizendo: Robert, eu estou triste, mas eu estou orando. Robert, eu estou passando por lutas complicadas, mas eu estou orando. Tudo que o inimigo quer é que você olhe para essa situação e diga: não tem jeito, para que orar? Mas a igreja não aceita aquela mensagem: opa, Tiago morreu, mas nós iremos orar e Pedro não vai morrer. A igreja orou por Pedro. O cenário está dizendo: para que orar? Nada vai acontecer. Mas a igreja veio. Essa oração incessante está falando de uma oração de batalha, de guerra. Não foi qualquer oração, não. Foi oração de guerra, de batalha. Eles não estavam brincando de reunião, de orar, não. Era oração de guerra. Senhor, Pedro, alcança Pedro, liberta Pedro, guarda Pedro. A igreja perseverou em oração. E uma lição maravilhosa aqui nesse texto: quando Pedro ele é liberto, ele vai bater na cara dos crentes que estavam orando por ele. Quando Pedro sai, e outra coisa. Olha que o Espírito ministrou no meu coração que eu vou compartilhar. O anjo fala para Pedro calçar a sandália, colocar a capa. Em outras palavras: Pedro, se arruma, se organiza, porque agora tu vai sair dessa prisão. Tu vai sair, mas tu não vai sair bagunçado. Te arruma, te ajeita. Sabe qual é a lição, queridos? Existem pessoas que quando estão na luta, elas se abandonam. Elas deixam de cuidar da mente, elas deixam de cuidar do corpo, elas deixam de se vestir bem, elas deixam de se cuidar, elas se abandonam porque estão na luta. Mas nessa noite Deus está falando para alguém: se arruma, se ajeita, se cuida, porque você vai sair dessa luta, mas você não pode sair bagunçado. Se ajeita. Diga para quem está do teu lado: se ajeita, se arruma, passa um perfume aí, te organiza, não se entrega. Um exemplo para reforçar, isso aqui não é coisa da mente do Robert, não. Davi passou uma semana jejuando, chorando pelo menino, para Deus fazer o quê? Curar. Quando Davi ouve que o menino morreu, que Deus não curou, Davi passou uma semana sem tomar banho, sem se cuidar, sem se arrumar. Mas quando ele ouve que o menino morreu, sabe o que ele faz? Ele se levanta, toma um banho, se arruma, se unge e vai para o templo adorar a Deus. O menino morreu, mas eu não morri. O menino morreu, mas eu estou de pé. O menino morreu, mas eu vou para o templo para adorar o nome do Senhor. Como essa palavra é para fulano que não veio hoje? Não, é para nós aqui. É para a nossa vida. Deus está falando para alguém aqui: volta a se cuidar. Por que tu se abandonou? Por que tu se entregou? Para que esse desespero? Se arruma, se ajeita, porque a porta que estava fechada está se abrindo. O plano de Herodes era matar Pedro. Eu te pergunto: Herodes matou Pedro? Não. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Através da oração da igreja. Aí Pedro só está vivo por causa da oração da igreja. Pedro só está vivo de pé, caminhando livre, porque tem um povo fervoroso orando. Olha para mim, você só está aqui, sabe por quê? Porque alguém orou pela tua vida. A tua casa só está de pé porque tem um homem e uma mulher de Deus no centro de oração, orando e dizendo: Senhor, guarda os meus, protege os meus, liberta, transforma. Eles só estão de pé porque tem uma mulher e um homem de Deus orando aqui. Pedro só está vivo porque a igreja está orando pela vida dele. E outra coisa, isso aqui está no texto, dá para a gente compreender. A igreja está orando por Pedro. E eu te pergunto, eu gostaria que você respondesse: quando a igreja está orando por Pedro, a igreja viu o anjo descer na prisão? Não, né? Quando a igreja está orando por Pedro, a igreja viu Pedro se levantar? Quando a igreja está orando pela vida de Pedro, a igreja viu as cadeias caindo ao chão? Quando a igreja está orando por Pedro, a igreja viu as portas que estavam fechadas se abrirem? Não viu. A igreja não está vendo nada. Mas não é porque a igreja não está vendo que Deus não está fazendo.
Só a mulher de Deus entendeu ali, ela deu glória a Deus, eu gostei daquele glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui, eu vou repetir isso aqui, eu vou repetir isso aqui. A igreja não está vendo nada. Glória a Deus. Mas não é porque a igreja não está vendo nada que isso significa que Deus não está fazendo. A igreja não está vendo, mas Deus está colocando o Pedro de pé. A igreja não está vendo, mas as cadeias estão sendo quebradas. A igreja não está vendo, mas as portas que estavam fechadas estão se abrindo. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que você não esteja vendo nada, Deus já está libertando, Deus já está quebrando cadeias, Deus já está operando, Deus já está realizando milagres. Você pode levantar as duas mãos e por alguns segundos abrir a boca para adorar. Porque eu estou pregando para alguém nessa noite que está dizendo: Robert, não estou vendo nada, mas eu sei que Deus está fazendo. Eu sei que Deus está cuidando, eu sei que Deus está protegendo, eu sei que Deus está libertando, eu sei que Deus está operando, eu sei que alguma coisa Deus está fazendo. Porque tem gente que quer ver para acreditar que Deus está fazendo, mas quem caminha com Cristo, ele não caminha pela vista, ele caminha pela fé. Tem mulheres, tem homens de Deus nessa noite que estão dizendo: Robert, não estou vendo nada, mas eu já estou contemplando pelos olhos da fé a minha casa alcançada pela glória de Deus. Ainda que você não veja nada, Deus está fazendo. É a mesma coisa quando o moço do profeta Eliseu se levanta bem cedo e ele diz: ai meu Senhor, a cidade está cercada. Aí olha o profeta, homem de oração, diz: calma. Por quê? Vamos morrer. Calma. Mas são que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Mas olha o exército. Observe que teve qual etapa? Que primeira etapa? Ele deu a palavra. Ele deu crédito à palavra? Não, ele foi para o plano B. Qual é o plano B? Já que ele não creu porque eu falei que mas são que estão conosco, então eu vou orar por ele. Senhor, abre o olho dele para que ele contemple. E quando ele vê ora, ele vai enxergar carros e cavalos de fogo. Ele estava dizendo: tem aqui, mas eu não estou vendo nada. Vai ter momento que você vai lançar a palavra, a pessoa não vai dar crédito. Vai para o plano B. Qual é o plano B? Oração. E o moço vai contemplar ali carros e cavalos de fogo. Ei, ainda que você não esteja vendo nada, Deus está presente. Deus está operando. Deus está quebrando cadeias. Deus está fazendo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus está fazendo. Essa palavra para o teu coração. Sabe como Pedro se encontrava? Preso. Porque tudo que o inimigo quer é nos aprisionar. O salmista ele vai dizer assim: Senhor, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome e o justo me rodearão. Olha o pedido do salmista: tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. O pedido dele não é um pedido egoísta, porque ele poderia dizer: Senhor, tira minha alma da prisão para que eu diga para o meu amigo que eu estou bem, que eu não estou sofrendo, que eu não estou na luta. Esse não é o pedido. O pedido dele é: tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Tem coisas que Deus ainda não fez na tua vida, porque esse pedido aí é um pedido egoísta. Mas se esse pedido for para louvor, para a honra, para a glória do Senhor, pode ter certeza que Deus vai fazer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Olha o que você está dizendo: para que eu louve o teu nome. Porque ele não louvava, porque a alma dele está na prisão. E uma alma aprisionada não consegue orar, não consegue cantar, não consegue buscar, não consegue sentir. Por isso que tem gente num ambiente como esse, onde a presença de Deus está, tem gente que está se esforçando para sentir Deus, está se esforçando para orar, está no lugar de oração, mas a alma está aprisionada, quer cantar como as irmãs estão cantando, mas não consegue. Mas nessa noite Deus está tirando a tua alma da prisão. Você vai voltar a cantar, você vai voltar a orar, você vai voltar a sentir, você vai voltar a transbordar da glória de Deus. Eu profetizo que toda a cadeia espiritual está caindo agora, está sendo quebrado agora. Você vai voltar a cantar o nome do Senhor. Quantos podem abrir a boca para adorar o nome dele? Volte a cantar, volte a orar, volte a buscar, porque o que te aprisionava está sendo quebrado agora.
crise. O inimigo não vai te aprisionar nessa luta. O inimigo não vai te aprisionar nesse vício. O Senhor está tirando a tua alma da prisão hoje. E você vai voltar a louvar o nome dele. Ô Jesus. Você pode fechar os olhos, levantar as mãos e por alguns segundos adorar o nome dele, porque eu estou sentindo graça dele aqui. A irmã aqui do meu lado já está sentindo a glória. Deus está renovando ela aqui. Esse ambiente está tomado pela presença de Deus. Porque onde tem oração, tem céus abertos. Céus abertos é para quem ora. Céus abertos é para quem busca. Céus abertos é para quem invoca o nome do Senhor. Então abre a boca e clame o nome dele agora. Seja cheio agora. Seja renovado agora. Seja envolvido agora. O poder de Deus desce sobre a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Deus está fazendo. 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 Oh meu Deus. Para finalizar aqui, guarde isso no seu coração. Você que consegue olhar para mim, olhe. Você que não conseguir, adore a Deus, fique à vontade. O capítulo 12 de Atos começa com Tiago morto, Pedro na prisão e Herodes triunfando. Mas sabe como termina o capítulo 12? Herodes morto, Pedro liberto, a palavra de Deus avançando e a igreja conquistando e prosseguindo. Deus está falando para alguém: acalma o teu coração, porque do jeito que começou não vai terminar. Eu vou fazer, os teus olhos vão ver, os teus olhos vão contemplar, porque através da oração Deus frustrou o plano de Herodes. Era matar Pedro, mas Deus disse: não, vai morrer ainda não, eu vou dar livramento. O plano do inimigo era te separar, mas Deus está dizendo: não vai separar não, eu vou guardar esse casamento, essa família. O plano do inimigo era que você desistisse da chamada do ministério, mas Deus está dizendo: não, ela não vai enterrar o talento, eu vou usar na minha presença, eu vou usar na minha obra. O plano do inimigo está sendo frustrado agora aqui. O inimigo estava dizendo: vou colocar no leito. Deus está dizendo: não vai colocar não, eu vou parar a oração dela. Deus está dizendo: não vai parar não. A fé que ela tem é uma fé inabalável. Está doendo, mas está orando. Está doendo, mas está clamando. Está doendo, mas está vindo para o culto. Senhor, oro pelo teu povo nesta noite, Pai. Nós sentimos da tua doce presença aqui neste lugar, meu Pai. Eu creio para que ainda que vidas aqui não estejam vendo, Senhor, nenhum sinal, nenhuma mudança, mas o Senhor está fazendo, o Senhor está operando, o Senhor está libertando, o Senhor está levantando, o que está fechado o Senhor está abrindo, está abrindo. Eu te convido a levantar a tua voz e começar a clamar. Nós estamos no centro de oração, aqui é lugar de oração. Então ora pela tua casa, ora pelos teus, porque Deus está fazendo alguma coisa. Deus está fazendo. Pedro sai da prisão, ele bate na porta de quem estava orando. O que Pedro é? Pedro é um milagre. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Continue orando, porque o milagre, o teu milagre, ele já está caminhando. Vou melhorar isso aqui. O teu milagre vai bater no teu endereço. Vou melhorar isso aqui. O teu milagre vai bater na tua casa. Deus está dizendo para alguém aqui: continua orando, porque o que é teu já está caminhando, o que é teu já está chegando, e daqui a pouco você vai receber a boa notícia, a ligação, o milagre vai chegar na tua casa.
incessante oração, o céu não para. Por uma incessante oração, o céu não se detém. Por uma incessante oração, o céu se move. Por uma incessante oração, anjos descem. Por uma incessante oração, o poder de Deus opera. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadeias caindo, cadeias caindo, cadeias caindo. Prisões sendo, aleluia, abertas nesta noite. Milagres de Deus. Milagres do Senhor, aleluia, aleluia, incessante oração, incessante oração, oh amados, oh glória. Não sei se veio no coração de alguém. Passamos 7 dias na semana passada orando aqui neste lugar e hoje recebemos esta palavra de bênção. Oh glória, oh aleluia, tudo confirmado, tudo certinho. Creia. Receba a sua bênção e glorifique ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado. De todo o coração, Senhor. Tu usa como tu queres. Tu usa teus instrumentos. Tua presença é real. Oh Senhor, tu te moves. Não se pode negar, Senhor. Tu conheces todas as coisas. Aleluia. O meu irmão não sabia do propósito. O meu irmão não sabia que passamos 7 dias incessante oração neste lugar. Mas a palavra que tu destes para ele entregou aqui nesta noite. E eu quero te agradecer, Senhor. É a resposta, é a confirmação. E nós vamos estar agora na expectativa. Aleluia, aleluia. Grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida, neste novo ano, neste ano de 2026. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Abençoe esses pedidos de oração, Senhor. A cada coração, a cada necessidade, a cada sofrimento, a cada dor, angústia, aperto, prisão, crise. Ó Senhor, revolução, tristeza, dor, ó Senhor, mas faz o reboliço, faz o movimento, muda esta sorte, tira esta tragédia, cancela este desastre, ordena a bênção, faz um milagre para a glória e louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Nós assim te pedimos. Continua abençoando o teu servo, pastor Robert. Continua usando nas tuas mãos. Ah, Senhor, abençoando o seu ministério. Recebe, Senhor, o nosso amor. Recebe a nossa alegria. Recebe a nossa oração. Recebe a nossa comunhão. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Minha filha teve um sonho e ela andando pelo caminho e uma grande serpente deu bote para atacá-la por 3 vezes, mas não conseguiu. Ela correndo entrou numa casa e dentro dessa casa eu estava lá. E ela me contou: papai, uma serpente no caminho queria me atingir. E aí eu peguei o teçado e perguntei: onde está a serpente? E eu saí. E quando eu saí, eu vi a serpente, toquei com o teçado na serpente. E quando eu toquei o teçado na serpente, ela se transformou num ser humano. Então, alguma coisa escondida e agora se revela. E a resposta que uma voz ouviu e disse para ela: o teu pai ora todos os dias por ti. Aleluia. Incessante oração. Não deixe de orar. O milagre acontece. Deus opera. O céu abre as portas. Os anjos recebem ordens. E o milagre acontece. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa, a sua família, no seu trabalho, por onde você passar. E toda a igreja diz: amém. Amém. A vitória é nossa. Que Deus é por nós. Posso todas as coisas. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Toma, encerra. Encerra. Aleluia. Glória a Deus.
te apresentar aqui pra ele. Pode ser. Deixa eu dar um abraço nesse varão aqui. Ô, abençoado. Varão valoroso, meu querido. Muito bem, cada puta eu vou, exato.